Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast semanal Gente que Faz. Esse podcast que tem oferecimento da Câmara de Dirigentes e Lojistas aqui do Distrito Federal e que já é um sucesso, muitas histórias contadas e realmente trazendo o que o Distrito Federal tem de melhor quando a gente fala de comércio, de varejo e de empresários de sucesso. Hoje, para começar esse podcast, eu já convido você a curtir, compartilhar e mandar para as pessoas, porque o bate-papo vai ser muito especial. A gente vai falar sobre saúde, esporte e esse mercado que revolucionou ao longo dos anos, e a gente vai conhecer um pouquinho da história do empresário por trás de uma marca que, como o nome do podcast fala, faz história aqui no Distrito Federal e não só no Distrito Federal, no Brasil inteiro. Já vou começar apresentando ele, Júlio Anderson Saraiva, ele que é proprietário da Put Fitness. Vamos falar do mundo fitness, eu tô animada para esse assunto. Júlio, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Falar um pouco aí da nossa empresa, essa nossa batalha, que a gente tá aí, eu acho que há mais de 10 anos nesse mercado. Então, ser empresário aqui é isso, né? É uma peleja diária, é o que eu costumo dizer. E a gente brinca, né, que as histórias elas vão se conectando. Eu conheci a Put Fitness há 10 anos atrás, quando comecei a praticar CrossFit, e vocês vieram trazendo realmente uma revolução na época para o esporte. Eu queria que você contasse um pouquinho da história da marca, como você começou e aonde surgiu realmente essa ideia de trabalhar com esse segmento. Então, foi meio que sem querer. A gente montou a empresa, na época era Next Trading, era para fazer uma importação de suplementos alimentares e vitaminas. Montamos a empresa, tiramos o radar, fizemos todo o processo que é necessário, junto à Receita Federal e os órgãos aqui do distrito, e demos entrada para liberar uma proteína, que seria o primeiro que a gente ia trazer na Anvisa. Aí, com isso, demorou 1 ano e 2 meses para ser liberado. E aí, está com a empresa montada, o radar liberado, integralizada, tudo certinho. Aí, um antigo sócio que eu tinha, que era o Luiz, hoje ele não está mais com a gente, ele fazia CrossFit com o Alisson, lá da Cor, que foi das primeiras aqui em Brasília. E ele era um estúdio, queria montar um cross. E ele falou, poxa, até o apelido dele era Ruivo, né? Pô, Ivan, você podia importar essa marca aqui para mim, esses equipamentos, que era uma marca chamada Rogue. Para quem não é do mercado, não conhece, ela é como se fosse a Nike do negócio, assim. E a gente entrou em contato, eu tinha um outro sócio, o William, que morava nos Estados Unidos, ele morava em Miami, ele é cidadão americano, e ele fez contato com a marca. Fizemos a compra, importamos um container para poder suprir a necessidade do Alisson. E o que aconteceu? O container ele precisa ter uma cubagem de comprar ele todo, né? Usar o espaço dele. E a gente comprou algumas coisas a mais. E assim, pô, se demorar uns 6 meses, tá legal. E quando chegou... Para encher o container, vocês trouxeram variedade de produtos. A mais, assim, mais barras, mais anilhas da Rogue, mais algumas coisas assim. E a gente pensou em vender aquilo sobressalente em 6 meses. Só que aconteceu, a gente vendeu aí em 15, 20 dias, a gente tinha vendido. Então a gente, aí acendeu a luzinha, né? E esse CrossFit? Aí a gente começou a entender melhor. O William lá nos Estados Unidos começou a fazer CrossFit. Aí vamos atrás, vamos. Aí começou a demanda, foi surgindo. A gente foi... Teve um boom no mercado na época, né? Vocês também pegaram esse momento onde, aqui em Brasília, você citou, né, um dos locais que começou, mas de repente a gente brincava, né, que toda esquina tinha um, que foi muito bom na época para quem vendia equipamento como vocês. Exato, foi desse jeito mesmo, assim. O que aconteceu com o CrossFit foi igual o que aconteceu naqueles Yogo Berry também, você lembra? Aconteceu a mesma coisa, foi um boom. Aí a gente trouxe outro container, trouxe outro. Quando foi liberar o alvará da Anvisa, eu já tinha trago 4 containers do Cross. Então eu não quis mais. Deixei de lado e seguimos no CrossFit. Então vocês começaram, como você brincou, né, por acaso, sem querer. E uma coisa que a gente sempre fala aqui nos podcasts, Júlio, como é legal pessoas, né, com essa visão de enxergar uma oportunidade. E hoje muitas pessoas têm essa dificuldade, principalmente pelo ramo, onde começar, o que fazer. Então, na época, mesmo por acaso, vocês acreditaram que era uma linha de negócio e aproveitaram a oportunidade e aí realmente profissionalizaram? Como é que foi? Exato.
É isso. As pessoas, assim, várias pessoas chegam assim, poxa, eu queria montar um negócio. O que que eu vou montar? Eu acho que não é assim. Não é uma fórmula, não tem uma receita. Eu acho que é uma junção de fatores. A gente olhou para isso, para esse mercado, abraçou e se profissionalizamos nele. Começamos a importar, era uma marca que era conhecida no mundo inteiro. No Brasil era muito pouco, mas era a marca líder de mercado. Então, assim, não vai ter erro. O produto é o melhor que tem. E tocamos nisso. Ele foi muito bem aí por, sei lá, 4, 5 anos. Quando, na época, deu a alta do dólar, na época ainda da Dilma, aquela primeira alta, o primeiro boom que o dólar deu, aí a gente teve que segurar porque o nosso produto ficou, Muito caro. tipo assim, 3 vezes mais caro do que o nacional. Uhum. Aí a gente teve que se reinventar. Aí foi a primeira arregaçada de manga nossa. A gente veio numa maré ótima, a gente teve que parar. Aí foi daí que a gente, poxa, vamos para a China, vamos conhecer os fabricantes, vamos montar uma marca própria. E danamos para a China. Visitamos algumas fábricas, com algumas ideias do que a gente já sabia o que vendia e que tinha demanda para vender. Esse conhecimento realmente do que o mercado precisava e gostava foi vendendo esses produtos Rogue. da Rogue, e aí vocês aproveitaram esse conhecimento para começar realmente uma nova linha de negócio. Então, foram para a China buscar os produtos que já vendiam para tentar trazer um preço mais atrativo para o mercado brasileiro. Exato. E sempre assim, eu preciso... o conceito nosso era o seguinte, precisamos ter um produto de uma marca nacional igual a marca dos gringos, igual lá fora. Então, assim, a gente copiou desde o princípio tudo, a gente copiou da Rogue. Então, a gente sempre quis ter um produto igual ao da Rogue. Pronto. Vamos copiar os caras. E isso foi dando muito sucesso. Aí a gente começou a fazer produção de anilha, produção de barra. Aí fomos depois, numa segunda linha, a gente foi pro ergômetros, trouxe remo, trouxe bike. Aí a gente trouxe kettlebell, dumbbell, elásticos. Aí foi pros acessórios. A gente tinha um dono do box, era o nosso cliente. E depois a gente viu que a gente podia ter o aluno. Aí a gente começou com cordinha, munhequeira, joelheira. Foi para esses acessórios que tinha esse mercado também. E a gente Que aí você não fazia uma única venda, né? Porque muitas vezes pro dono de box você fazia uma venda ali, mas ele por um tempo deixava de ser seu cliente, Exato, né? Só se ele fosse renovar. Mas aí o aluno via aquela marca no box, também Exato. queria. Então vocês aproveitaram o marketing que o próprio cliente de vocês já fazia para comercializar. Eu sei muito bem disso, porque eu vivi isso, né? Eu fui uma dessas clientes que comprou corda, que comprou joelheira. Que legal. E hoje estou aqui, gente, entrevistando esse grande empresário. E o que é muito legal para você que tá de casa é pegar nessa conversa. E eu sempre falo que os bate-papos, eles são grandes histórias de inspiração, porque você contou 2 momentos. Um, que você teve que mudar realmente o segmento por conta de uma burocracia que você enfrentou e Sim. você enxergou oportunidade. E outro, para você deixar, né, de importar e passar a ter produtos de qualidade com o mesmo nível que vocês tinham de importação. Então, na cabeça do empresário, isso parece muito simples, mas as pessoas que nos assistem muitas vezes ainda estão nesse início da trajetória. O que você poderia falar realmente, né, se pudesse tirar isso que está dentro da sua cabeça para mostrar para as pessoas, para elas tentarem enxergar melhor essas oportunidades? Então, é isso. Você já fez uma pergunta e você já respondeu. É enxergar a oportunidade. Eu sou do Ceará, eu sou de Fortaleza. Lá a gente usa cavalo selado, monta e vai embora. Você tem que aproveitar essa oportunidade. Então, assim, quando é uma oportunidade, você tem que agarrar. E, assim, nem que dê errado. Mas você tenta. Às vezes, a pessoa com medo de agarrar uma oportunidade, de um desafio, não às vezes por preguiça, por medo, até por dinheiro mesmo, dá errado. E eu já vi vários negócios assim que tinham uma boa ideia, como até um box de crossfit, estúdio de personal, que a pessoa montou, e a ideia era muito boa, mas ele não soube executar. O que no nosso ramo, o que eu muito vi foi o seguinte, a gente, foi muito claro, a gente tinha o professor X lá de CrossFit, ele se formou em educação física, estudou, ele era um professor, mas ele não era o empresário. Então, eu vi muita batida de cabeça
nessa forma. Porque o CrossFit, o americano, lá quando ele criou, era para isso. O dono do box, ele dá aula junto com a mulher, ele limpa, ele faz a limpeza, ele dá aula, ele faz tudo ali. Começou nas garagens das casas. Das casas ali na Califórnia. Então era para ele fazer tudo, para poder ter a comunidade, para ele saber quem era o aluno dele, saber quem era a família do aluno dele. E o boom do CrossFit é muito por isso. O lance da comunidade, o engajamento que fez crescer. E nesse período a gente via que os professores tentavam abrir um estúdio, tentavam abrir um box, não dava certo porque eles não eram empresários. Então, assim, fazer a gestão do dia a dia, das contas, dos alunos. De funcionário. De funcionário, exatamente. Então, assim, tinha muito professor que tinha o tato para te dar aula, mas ele não tinha um tato para fazer a sua matrícula, que é o Faz-me Rir, que é o que vai dar a receita. Então, assim, eu tive vários casos desses, né? Que ele era professor, mas ele não era empresário. Júlia, você citou, né, um ponto já, a gente trazendo um pouco para os dias atuais e aonde a empresa está. O mercado mudou muito, teve esse primeiro boom, né, do CrossFit como um todo, e muitas pessoas acreditavam que isso ia ser sazonal, que uma hora ia baixar. Hoje nós temos ainda aqui em Brasília, no Brasil e no mundo, box muito consolidados, um esporte consolidado, marcas consolidadas, e aí entra a sua empresa que perdurou durante todos esses movimentos. A gente teve a pandemia, onde tudo fechou e vocês tiveram um nicho de mercado, realmente, as pessoas que queriam treinar em casa não queriam parar de treinar. Mas quando chega esse momento onde você olha a trajetória da empresa como um todo e um mercado, né, do esporte, principalmente falando do CrossFit, que ele teve altos e baixos, como que vocês se mantiveram competitivos e hoje conseguem se manter aí dentro do mercado, comercializando e gerando receita para a empresa? Então, foi justamente concluindo quando a gente depois que a gente voltou da China, a gente tinha que criar uma marca. E a gente tinha a ideia de... No caso da Vogue, tinha que ser 2 sílabas. E começamos a escolher um nome. Aí a gente estava fazendo reunião no Skype, no antigo Skype, que nem existe mais. Nós 3 fazendo reunião no... Hoje só existe o Google Meet e qual é o outro? Teams. Aí o meu sócio foi e falou assim, cara, ó, achei uma letra legal aqui, ó, POD. Aí é justamente o lance da marca aqui, ó, que ele é assim, né? Só que só tinha um O. Aí ele, deixa eu colocar mais um O aqui. Aí colocou mais um O pra ficar PUD, né? Aham. E quando ele colocou isso... E dos dois lados é a mesma coisa. É uma palavra ambígua, não sei, é uma palavra mais ou menos assim, que você lê dos 2 lados. Eu posso... De trás pra frente? É de cabeça pra baixo, não importa a posição. Isso também foi uma sorte. Na hora que ele colocou, ele falou assim, cara, ficou legal. Aí ele colocou na tela. Falei, ok. Aí o outro sócio, tá massa. Aí nisso, a gente colocou o nome no Google. Quando a gente colocou no Google, PUD significa o quê? Ela é uma medida de peso, que era usado nas competições de kettlebell, que eram usadas no século passado na Rússia. Uau! E tinha conexão com o que vocês faziam. Era pra ser. O nosso símbolo é um kettlebell por causa disso. Um PUD equivale a 16 quilos. Então, assim, aí as competições eram... A feminina usava 1 PUD e a masculina 2 PUDs. Então, era 16 quilos e 32 quilos. Só que isso, na Rússia, eles têm lá a cultura de usar muito o kettlebell na Rússia, né? E a gente, caramba, é isso. Fechou. Essa é a marca, vamos criar. E a gente foi na marca PUD e foi. Quando a gente estava chegando na pandemia... as importações e o boom aumentou. Júlio, antes da gente chegar na pandemia, teve um momento importante que você falou de acessórios, né? E vocês começaram a ver essas oportunidades que o mercado, né, como você falou, da Rogue tinha, que vocês começaram a trazer coisas que nenhum brasileiro tinha, que era colete. Exato. Vocês começaram a trazer aqui para o Brasil. Essas joelheiras realmente para proteger as articulações não tinha no Brasil. Era mais joelheira para vôlei. Então, vocês também viram oportunidades no mercado, aproveitando o que já estava sendo feito fora do Brasil, né? Era isso. Eles faziam, a gente só copiava. Ponto. A expertise era isso. Ver eles lançando e lançar aqui também. Aí a gente, como a gente já tinha o lance da China, a gente lançava com a nossa marca. Aí igual você falou, o colete, as cordas, aí as medicine ball, fizemos tudo copiando deles. E foi indo. Quando a gente
Quando o mercado deu outro boom, na época o dólar, de novo, um pouco antes da pandemia, a gente falou, poxa, eu acho que agora as importações estão ficando muito difíceis. Os contêineres ficaram muito caros, as importações teve uma... Depois, na época daquelas sanções lá, os Estados Unidos e China, aquela briga que teve, os contêineres foram ficando escassos e foram ficando caros. A gente tinha um parceiro em Goiânia, que ele fazia um engenheiro de formação, fazia cross, ele tinha uma pequena fábrica, e a gente comprou essa fábrica dele, em 2018. A gente comprou essa fábrica em Goiânia. E a gente começou a fazer a fabricação própria das estruturas, dos rigs, dos GHDs, de outros equipamentos que a gente não importava. Então, assim, a gente aumentou o nosso leque de produtos. Foi aí que surgiu a ideia de fazer um evento? Porque tem esse, para quem não sabe também, vocês criaram, né, um outro produto que era um evento que foi quando vocês começaram a ter estrutura realmente de evento internacional. Um evento que revolucionou aqui o mercado do esporte brasileiro. Foi quando vocês tiveram essa fábrica que vocês criaram o evento? Como foi? O evento, a gente já tinha um evento antes da fábrica. O evento ele criou porque assim, a gente tinha muita procura. É muito louco isso. Eu sempre falava isso, e não é modo de falar. Todos os dias chegava no meu e-mail: oi, eu sou fulano, quero fazer um evento aqui em São Paulo. Oi, eu sou a ciclana, quero fazer um evento aqui no Rio de Janeiro. Porque, como a gente vendia Rogue, todo mundo queria fazer um evento com os equipamentos Rogue. E o meu sócio, ele era muito enganjado no cross. E eu cheguei para ele um dia, eu falei, eu não vou fazer mais evento. Ou a gente faz, se for para mim ter o trabalho, eu vou ter o trabalho para ter o nosso. Aí ele, então beleza, então tá bom, vamos pensar em fazer o nosso. Aí começou o lance de criar, de ter o nosso, de fazer o Oddland. Aí nós éramos 3 empresas na época. Era a gente, a PUT com os equipamentos, a Digital Score que fazia a logística, fazia a funcionar de fato no dia a dia, e era a Manifesto, que era do nosso amigo Bugiga, que ele era produtor de evento. Então assim, dividimos em 3 partes distintas, né? E criamos o Oddland. E foi um sucesso por muitos anos. 6 anos, 6 edições. Era referência realmente, acho que principalmente por essa proposta de vocês unirem 3 linhas de negócio, né? Um operacional, que era o que fazia funcionar, como você citou a digital, a parte de equipamentos, que vocês já tinham a expertise, e a parte do evento em si, porque tinha um pouco de entretenimento, engajamento com o público, então foi um grande diferencial por muitos anos, e eu acho que isso que faz diferença para empresários como vocês, de vocês unirem forças, que é inclusive, Júlio, aproveitando esse momento, um dos principais papéis aqui da CDL, essa união de empresários com visões diferentes de negócio. Então, isso é muito legal, porque a gente vê na prática que quando você une, mesmo de ramos e segmentos diferentes, você pode criar um novo produto e criar oportunidades de outros negócios. Bom, seguindo a história, chegamos ali em 2018, onde vocês compraram a fábrica. Compramos a fábrica e começamos a fazer a nossa fabricação própria. E isso foi gerando. Aí veio a pandemia, o nosso negócio deu um boom muito grande na pandemia de novo, porque eram as pessoas comprando para fazer em casa. Então, assim, a gente teve um boom de vender pequenas coisas. Colchonetes, abimetes, elásticos, cordas. Uma barra, 2 anilhas. Exato. Um querobel. E foi uma loucura a nossa venda. Assim, eu trabalhei mais na pandemia do que antes. Teve um dia que eu chegava na empresa às 7 da manhã e ia embora 10 da noite. Trabalhando, tudo fechado e eu trabalhando lá dentro. Meu sócio, embalando, cortando, ia se virando nos 30. E deu... O CrossFit, ele deu uma freada também muito grande. Hoje nós estamos ele tá meio que estagnado. Estabilizado. Estabilizado, a palavra é essa. Por quê? Tudo que os especialistas falam, né? Tudo que vai de uma vez, ele tem um momento que ele fica, que ele para. Hoje eu consigo estar vivendo isso. O fato de eu ter a fábrica, de eu fazer a minha fabricação própria hoje, me ajudou, me fortaleceu para mim passar por essa maré baixa. Por quê? O meu cliente mudou. O meu cliente hoje é você montar a sua academia hoje na sua casa. Então, ir para o Brasília é muito fácil, porque a gente tem um poder aquisitivo muito grande de casas boas, Lago Sul, Lago Norte, Parkway, na Vicente Pires, enfim. São lugares que, diferente dos outros estados, são casas de um poder aquisitivo bom, terreno grande, e as pessoas têm essa cultura de fazer na sua casa. Pegou legal.
E Brasília tem um pouco dessa cultura também de buscar a saúde, né? A gente percebe que os parques estão sempre lotados, academias cheias, crossfit. Agora, a gente até estava brincando aqui antes do podcast começar, o beach tênis agora deu um outro boom. Então, as pessoas estão fazendo isso porque é cultural das pessoas que vêm para Brasília realmente buscarem saúde. Você falou dessa questão de equipamentos em casa. Novamente, vocês, com a fábrica, enxergam uma outra oportunidade, né? Vocês não fecharam. Então, a resposta que eu acho que todo mundo quer ouvir, né? Como vocês, mesmo com tantos anos, foram mudando, às vezes, até o público-alvo, sem mudar o nicho de negócio de vocês, que era equipamento físico. Como vocês fizeram isso? Repito, não tem uma fórmula. Vai vendo o cavalo e monta nele. Vê o cavalo e monta nele. É até aquela brincadeira também, né? A necessidade faz o sapo pular. Ninguém acha que o sapo quer ficar pulando o dia todo. E foi isso. E hoje, outro nicho de mercado que a gente usou, que é hoje um grande parceiro nosso, são as redes de academia. O low cost hoje, ele está liderando muito grande. É muito claro que as academias de bairro estão sumindo do mercado. As low costs aí, a 140, 120 reais, 100 reais, estão dominando. E eles são muito meus parceiros nessas redes de academia. Então, é um cliente que eu não tinha. Passei a ter. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico aqui em Brasília, que a Evolve tem, hoje eu acho que não sei, acho que ele tem umas 28 unidades. Eles são meus clientes desde a primeira. Desde o Brasil 21. Então, eu participei de todo o processo. Que deixou de ser o Ordim e passou a ser Evolve. Lá, foi. Exatamente. Então, eu tô falando de um segmento que eu gosto aqui. Esse bate-papo de hoje é bem do que eu gosto. Então, assim, eu passei todo o processo com eles. Aí depois veio a Odin, que também foi criada. É uma marca, ela é uma marca americana, mas a franquia aqui no Brasil é de Brasília. Então, assim, eu também participei, também é o nosso cliente. Então, participei não da primeira, da segunda unidade. Essas redes de academia entenderam que elas precisam ter um espaço de cross. E eles te demandam isso, Júlio? Por exemplo, né? Você citou que hoje vocês têm uma fábrica. Eles conhecem um produto de outra marca e demandam a fabricação para você? Ou você hoje tem um catálogo de produtos que é aquele e pronto? Como que funciona isso? O certo seria, a receitinha do bolo da vovó é isso. Você tem que ter seu catálogo e você vende. Mas acaba que relacionamento, ele é bom ou ele é ruim. Pô, tipo assim, igual já teve na própria Evolve, Julião, eu vi isso aqui lá na Alemanha, faz pra mim. Aí eu faço lá o projeto e, poxa, tem que fazer para todas as unidades. Então, assim, é um produto que eu faço para ele, mas eu vendo para 28 unidades. Então, assim, a rentabilidade vem do outro lado, né? Tem outro exemplo, a Unique, lá eles também são parceiros. Hoje, quando eles querem uma coisa, eu elaborei um projeto para eles e deu certo. Então, não é uma regra, mas as exceções. Eu faço o projeto também para os parceiros. Se chegar uma pessoa bater na porta lá e não vou fazer. Porque fazer um projeto, ele demora. Tem tudo, tem engenharia, o projeto por trás, o sistema que a gente usa, então é bem trabalhoso, não é tão simples. E também, né, falando principalmente dessa parte de anilhas, pesos, estrutura que vocês montam, vocês estão lidando com a segurança também das pessoas que vão utilizar. Então, não é só vender produtos, né, tem tudo isso por trás. E, Júlio, quando você fala, né, dessas soluções que hoje vocês têm de academias, de pessoas que querem montar, dentro do que vocês trabalham, né, a gente hoje, se pudesse pegar esse leque de produtos que vocês têm, o que vende mais, o que realmente é o carro-chefe da empresa? Hoje, barra, anilha e rig. Se vende, é isso. Eu acho que quando o cara vai montar na casa dele, ele precisa da barra, ele precisa da anilha, e ele precisa que vulgarmente falando é a gaiola, que eles chamam, né? A gente ainda, a própria nossa nomenclatura ainda é usada da Rogue. A gente ficou isso, todos os nossos nomes é da Rogue, ficou americanizado isso. E o fato de ficar americanizado, eu acho assim, é uma coisa que dá até orgulho pra mim, que às vezes quando a gente se encontra com uma pessoa, aí a pessoa sabe que eu sou o dono da PUD. Não, mas vocês são representantes? Não, é nossa, é daqui de Brasília. Poxa, daqui de Brasília, cara, eu pensei que essa marca era importada. Então, assim, essa aí é a hora que a gente zera o jogo da vida, assim, né? Que a gente vê que vale a pena, né?
Era uma imagem que a gente queria passar e conseguimos passar de fato. Então, assim, deu, né? Valeu. E você falou dessa característica, né, aqui de Brasília, e aí trazendo um pouco, né, para a história que a cidade tem. Aqui a gente vê empresários dos mais variados ramos. Brasília tem de tudo, literalmente. De empresas que nasceram aqui, de empresários que ou eram de Brasília ou vieram para Brasília, como você, para empreender e realmente ter esse crescimento. Quando a gente está numa casa como a CDL, a gente percebe realmente essa vontade de empresários como você de fazer o negócio acontecer. O que fez diferença nessa sua trajetória? Você acha que foi conexões com pessoas? Foi o que você já tinha de bagagem? Realmente foi essa sua visão de oportunidade? O cavalo passou, eu vou montar. Como que você conseguiu, né, e consegue ter uma empresa há tantos anos com os mais variados momentos econômicos do país em uma cidade como Brasília, né, que muita gente chega, vem, passa num concurso, vem para cá, outras pessoas que vêm realmente acreditando em oportunidades. Então, se fosse olhar para sua história e pensar o que fez toda a diferença para você estar há tantos anos e, como você mesmo falou, sendo referência como se fosse internacional, mas é daqui, é da capital. Então, eu costumo dizer o seguinte, que Brasília, ele é diferente de todas as cidades. Eu, antes de montar a empresa, eu trabalhei em financeiras. E era muito claro o que mostrava os gráficos lá dos estudos que tinha, que eu trabalhava com financiamento de automóvel. E Brasília era diferente de tudo. Por quê? Porque Brasília, ela tem uma renda per capita muito alta. E aquela renda per capita ali, média, o número dela é maior que qualquer outro estado. Qualquer outro estado ali, quem ganha ali, sei lá, de 5 a 20 mil, eu acho que nenhum estado tem, percentualmente falando, igual Brasília. Então, assim, é um lugar que gira dinheiro. Ah, São Paulo gira dinheiro? Gira milhões, gira bem mais. Mas eu tô falando o seguinte, eu tenho uma visão que Brasília, o povo que gasta o dinheiro, que é a classe média, aqui ela é muito fomentada. Ela tem um poder e é muito nítido para isso. Isso é muito nítido. Então é o seguinte, eu sempre falo, se você montar um negócio que seja bom e que você ache o seu público-alvo, eu acho que Brasília é o melhor lugar. Porque as pessoas em Brasília, têm, elas têm a cultura de ter uma coisa boa, de ter isso. É só você, se você for ali no parque da cidade, dá uma voltinha lá, você vai ver. O pessoal tá correndo com o melhor tênis, com a melhor roupa. Tá Com o melhor relógio, com o fone. Tá pedalando com a bicicleta top. Então, todos os segmentos, aqui em Brasília, as pessoas querem o melhor. Brasiliense gosta de coisa boa. Gosta de coisa boa. É o melhor tênis, é o melhor bike. No CrossFit, era o melhor produto. Quando eu vendi os acessórios para o cliente, igual quando você comprou, eles queriam o melhor tênis, queriam o melhor short, a melhor roupa. Então, tem um mercado por causa disso. Eu acho que o poder aquisitivo do brasiliense, ele é muito nítido. Ele é muito nítido. Então, é você olhar para o perfil do seu segmento e você achar onde está o seu cliente. Porque eu acho que o dinheiro na nossa cidade, ele gira bem. Eu acho que ele precisaria até ter mais uma ajuda, mais assim, até política, eu acho, assim, para os empresários. Porque quem movimenta a catraca da vida do país, da cidade, do estado, são os empresários. Não é o governo. O governo não dá muito isso. Isso já é uma coisa que todo mundo sabe. Não vou entrar nesse demérito. Mas eu acho que, se você for comparar com os outros estados, que tem fábricas, que tem município, ele ajuda ali o empresário. Ele ajuda com o quê? Vou te dar um terreno, você constrói a sua fábrica, gera 100 empregos, eu vou te dar isenção de ICMS. Isso é uma coisa que tem muitos nos municípios, nos estados do Brasil aí afora. Eu tenho vários amigos empresários que têm esses... Eu estou citando só um tipo de incentivo. Uhum. Em Brasília, aqui já não tem. Aqui, aí começa... Pela característica, né, distrital que temos. Por ser menor, para você... É menor, então assim, a demanda é infinitamente menor. E então, se você quer comprar um galpão, que é o meu caso, eu fico ali no Saran, você vai ter que desembolsar um bocado de milhões aí para poder comprar você ter um negócio próprio lá, um lugar. Então, o Brasil é diferente. Então, assim, eu acho que se tivesse mais um apoio dos governos ajudando, com financiamento,
para fomentar o nosso segmento, eu acho que ajudava. Não só o nosso, todo mundo, né? Isso com taxas, com subsídios. Existe, mas existe para os grandes, assim. Para a gente que está aqui na parte mais baixa do negócio, da catraca da vida, do mercado, é mais difícil. Eu acho que é isso que falta, assim. Olhar melhor, com bons olhos para o empresário. E vocês que estão, né, diariamente, eu já entrevistei várias pessoas que realmente estão nessa luta por muitos anos, mas que conseguem vencer esses desafios. Então, mais uma vez, parabéns pelo que você fez e continua fazendo. O Gente que Faz gosta de histórias assim. E como o Lucas falou no começo, eu sempre cito e realmente passou muito rápido. A gente vai... Você acredita que a gente já tá chegando no fim do nosso bate-papo? Mas, antes de começar, a gente falou que ia ter que ter episódio 2, 3 e 4 com o Júlio, porque ainda tem muita coisa para falar. Mas, Júlio, pra gente ir caminhando pro fim do podcast, a gente falou um pouco sobre a casa, né? A CDL, a importância, né, de uma entidade que olha para o empresário com esse olhar que você falou, um olhar com um pouco mais de cuidado, de valorizar desde o pequeno até aquele, né, que a gente sabe que aqui dentro tem também empresários gigantescos e que são referência, mas que vocês, independente do tamanho, são inspiração e referência para alguém. Então, qual é a importância, né, de você, como empresário, estar em um lugar onde você pode contar com outros empresários para crescer, para se ajudar, para brigar pelas mesmas causas e realmente ter um espaço assim que você possa contar a sua história? A importância assim, qual seria a palavra? É primordial. Então, é o princípio de tudo. A gente precisa ter, no caso aqui, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, elas facilitam porque elas conhecem o dia a dia. Conhecem o dia a dia dos problemas. Então, assim, conhece desde, vamos dizer, do menor ali, da galera do meio, da galera que está começando, e os megas empresários que a gente tem em Brasília aqui, de construtoras, fábricas, enfim. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, assim, de ter toda a classe do empresário. Eu acho que o empresário, o cara que regaça a manga para ser empresário hoje no Brasil, ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado porque, tipo assim, é um cara que... É igual eu falo. Às vezes lá em casa, quando a gente chega no final do dia, eu vou rezar com minhas filhas e eu peço assim, pelos meus colaboradores. Aí depois a minha filha vem me perguntar um dia, minha filha de 9 anos, ela vem me perguntar, por que você reza pelos seus colaboradores, papai? Eu falei, filho, os colaboradores são meus funcionários. Por quê? Porque eles têm as famílias dele. Então, assim, embaixo da minha empresa, tem várias famílias ali, que é o pai de família, a mãe, um filho que ajuda o pai. Então, não é só o número X de funcionário que você tem, é toda aquela família impacto que você causa. Então, assim, hoje até para você demitir um funcionário é difícil, porque você sabe que na hora que você vai demitir, tem a esposa, tem o filho, aí tem o lanche da escola do filho, tem a bicicleta que ele ia comprar para a filha, a esposa que às vezes trabalha em outro lugar, numa casa de família, e assim, então a gente tem que pensar nisso. Então, sem o empresário, não é que muita gente, o empresário, é um milionário, o empresário tá rico. Faz ir por todo o risco que o empresário corre. E que ele consiga deixar outras famílias ricas também. Bem de vida. Eu acho que empresário realmente movimenta a economia e quanto mais a empresa cresce, os seus colaboradores crescem, mais empregos são gerados e, consequentemente, mais aquele dinheiro que está sendo criado naquela empresa fica no próprio estado. Então, as pessoas compram mais aqui. Então, a gente espera, né, que a economia do Brasil ela cresça para que os empresários aqui do Distrito Federal cresçam também. Júlio, e pra gente encerrar, literalmente, eu falo que esse é o momento que você vai estar lá na sua casa, assistindo na televisão, então aproveita, manda um beijo pra família, pra todo mundo assistir e falar, meu papai, minha mamãe, manda beijo pra você e pro pessoal que tá em casa. Tem que mandar beijo pra família, pra minha esposa, que ajuda, que tá sempre comigo, pra minhas filhas queridas, e mandar beijo também pra todos os meus colaboradores, que a gente vem falando, né, porque essa parceria. Eu e ele, eu costumo dizer que o patrão e o empregado é um namoro. A gente tem que namorar ali e tem que ser bom pros dois. Então, assim, um beijo vai em especial para meus colaboradores e para minha família. Pronto, e assim, com muita tristeza, eu fico sempre triste de encerrar os podcasts, Júlio, porque por mim eu ficaria
conversando horas. Eu aprendo muito nesse bate-papo. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. Que a sua empresa continue nesse segmento, tentando trazer cada vez mais saúde, mais bem-estar, longevidade, que as pessoas aqui do Distrito Federal consigam viver saudáveis para carregar os netos, brincar nos parques. Eu falo que saúde e esporte é uma das melhores coisas da vida e é um segmento que eu sou muito apaixonada. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigada pela sua presença e eu tenho certeza que a gente vai ter que marcar outros bate-papos, porque ficou história para trás, legal, né? Legal, conta comigo. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Eu sou a Najara Ferro e conduzi esse bate-papo que teve muito ensinamento. E você aproveita mais uma vez para curtir, compartilhar e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana tem bate-papo aqui no Gente que Faz. Tchau, tchau.